Amém. Deus abençoe nossas crianças. Vamos abrir a palavra, queridos. Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 12 a 17. João 15, do 12 ao 17, texto que já está aí projetado. Acompanhe aí na sua Bíblia também, sempre é importante. Diz assim a palavra do Senhor: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém. Queridos irmãos, nessa manhã eu gostaria de conversar sobre o segundo aspecto da nossa missão como igreja, o aspecto da comunhão. Nossa missão é conduzir pessoas ao relacionamento com Deus e também a uma vida de comunhão entre os irmãos. Então a nossa série de mensagens, ela propõe que ajustemos o nosso foco também para a comunhão. É a segunda palavrinha ali, o segundo tópico embaixo do título. E para a gente logo definir do que se trata, quando a gente pensa em comunhão, a gente está pensando aqui na participação no povo de Deus. A nossa participação em uma comunidade de fé comprometida com o Evangelho, a nossa participação na igreja e o nosso relacionamento com as pessoas da igreja. É a comunhão com uma comunidade específica e com pessoas específicas. Só que a gente não pode começar essa conversa falando nem de igreja, nem de pessoas. Porque o fundamento da comunhão não está aqui entre nós. Quando falamos de comunhão, na perspectiva dos relacionamentos interpessoais, é bastante certo que a gente se perca. Porque o fundamento da nossa comunhão não está na empatia que temos uns pelos outros, na simpatia que temos uns pelos outros. O fundamento da comunhão está em Deus. É a partir desse ponto que a gente precisa começar a conversar. O Evangelho é sobre relacionamento com Deus. Deus nos criou para o relacionamento com Ele. Deus se revela para que possamos conhecê-lo. O pecado, porém, nos afasta de Deus. Nos rebelamos contra o Criador, houve uma ruptura no nosso relacionamento com o Senhor. Deus então veio ao nosso encontro para gerar salvação, reconciliação. E aí você observa nas páginas da Bíblia todo esse movimento salvífico de Deus. Projeto de redenção. Deus intervém na história, Deus intervém na criação para que o ser humano experimentasse a graça de uma vida com Deus, para que pudéssemos andar com Deus. Então a Bíblia vai contando para a gente essa história.
Deus foi ao encontro de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, e a partir da descendência de Abraão, ele forma um povo, uma comunidade de pessoas. E essa comunidade, ela passa a existir com um propósito, que é o propósito de viver em comunhão com Deus. Uma nação de sacerdotes. É a condição do povo de Israel no Antigo Testamento. Êxodo 19, por exemplo, vai dizer lá, o Senhor diz, embora toda a terra seja minha, diz o Senhor, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Por isso, precisam obedecer fielmente, guardarem minha aliança. Vocês são o meu tesouro pessoal entre as nações. Ora, todas as nações pertencem ao Senhor, todo o universo pertence ao Senhor, tudo que existe pertence ao Senhor, mas o Senhor separou pessoas para fazerem delas um povo específico, um povo no qual ele iria revelar sua vontade, manifestar sua presença, povo que seria sua testemunha, o seu representante entre as nações do mundo. Esse povo é o templo de Deus no mundo. O povo é o templo. O povo separado por Ele, para viver em comunhão com Ele, para ser abençoado por Ele, para ser corrigido por Ele, para servir exclusivamente a Ele. Ou seja, no Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento nos revela é que Deus assumiu um compromisso relacional, Ele firmou uma aliança, separou um povo para si. Isto é, não são pessoas aleatórias. Não são simplesmente indivíduos que resolveram acreditar em Deus, desconectados uns dos outros. Então, o Antigo Testamento tem 39 livros, e não são livros que contam a história de pessoas que, espalhadas pelo mundo, separadas umas das outras, de repente tiveram experiências espirituais. Trata-se de um povo que Deus reuniu. Deus assumiu um compromisso com essa comunidade. Então, irmãos, quando falamos de comunhão, estamos falando de participação. Eu queria que você guardasse essa definição. Comunhão tem a ver com participar do povo de Deus. Comunhão é uma consequência dessa participação. Só existe comunhão porque existe participação. E só existe participação porque Deus nos colocou para participar. A comunhão é uma necessidade, é uma tarefa, é um privilégio que decorre, que é resultado dessa participação. Precisamos ter comunhão porque Deus nos deu a graça de participar de uma comunidade, a graça de fazer parte do povo dele. Deus tem um povo, separou para si, assumiu um compromisso, estabeleceu uma aliança. Por meio do Evangelho, nos dá a graça de participar desse povo. O que é então comunhão? São os vínculos que temos com as pessoas desse povo. São as relações e os relacionamentos que se desenvolvem a partir da participação neste povo. Compromissos que temos uns com os outros, como consequência do fazer parte deste povo. Por essa razão, comunhão é um assunto que começa no Antigo Testamento. A forma como Deus disponibiliza esse relacionamento com Ele. E é a partir dessa base que nós vamos ver o ministério de Jesus acontecer. Quem é Jesus? Filho de Deus. O próprio Deus que se fez humano. O que Jesus veio fazer? Porque o Filho de Deus veio ao mundo para nos dar conhecimento,
mais amplo de quem é Deus, da vontade de Deus, para possibilitar um relacionamento com Ele. Jesus morre na cruz para remover todos os obstáculos que nos impediam de ter comunhão com Deus. Então, o problema da comunhão é tratado na cruz. Nossa comunhão com Deus. A ressurreição é a inauguração de um novo tempo em que pessoas de todos os lugares, de todas as nações, podem experimentar o nível mais profundo de relacionamento com Deus por meio da presença do Espírito Santo. E a pergunta é: qual é o modelo de espiritualidade que nós encontramos em Jesus? Aí chegamos nesse texto. Jesus era um israelita. Jesus, o Filho de Deus, se torna humano dentro do povo de Deus. Ele reúne 12 apóstolos para levar esse povo a uma nova fase, uma nova aliança. Ele chama 12 para caminharem com ele. Quando você pode observar, por exemplo, o texto onde Jesus designa os apóstolos. Então ele chama 12 e fala assim: olha, esses 12 agora vocês têm uma missão. Qual a missão? Em primeiro lugar, estarem comigo. Então vocês têm que pregar o evangelho, vocês têm que levar a palavra, testemunhar, abençoar pessoas. Em primeiro lugar, a primeira tarefa, a primeira responsabilidade é estar comigo. Primeira fase do ministério de Jesus é formar uma comunidade de discípulos, que se torna o ponto de partida para o que nós hoje chamamos de igreja. Então, veja bem, Jesus não apenas chamou Pedro para ser um discípulo dele. Jesus chamou Pedro para ser discípulo junto com Tiago, João, André, Mateus, Judas, Tadeu e todos os outros. Jesus não apenas chamou pessoas para segui-lo, ele chamou pessoas para uma comunhão. Uma comunidade de discípulos que existia ao redor dele. Seguir Jesus significava caminhar junto dos discípulos de Jesus. Muitas vezes nos passa despercebido que uma das principais tarefas do ministério de Cristo foi formar uma comunidade. Veja, de todas as tarefas que Jesus realizou, qual foi aquela a que ele dedicou mais tempo? O que Jesus passou mais tempo fazendo? Curando, ensinando, orando. Jesus dedicou mais tempo formando uma comunidade de discípulos, ensinando aqueles 12 e outros que estavam ao redor, o que significava andar junto com ele, ao redor dele. O ministério de Jesus não se resume à cruz e à ressurreição. Jesus não apenas morreu por nós, ele viveu por nós, e a vida que ele viveu, nos revela o modelo de vida que nós devemos viver. Uma vida em comunidade. E se o Antigo Testamento é a base para a gente entender o ministério de Jesus, o ministério de Jesus vai ser a base para entendermos o ministério dos discípulos, lá no livro de Atos. Após a ressurreição, Jesus envia estes discípulos a fazerem novos discípulos e inserir esses novos discípulos nessa comunidade. Mateus 28 é bastante claro. O Jesus ressurreto fala a esses discípulos: olha, vocês vão agora, façam novos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Perceba, por que os novos discípulos precisavam ser batizados? Porque justamente o batismo é a marca de pertencimento à comunidade dos discípulos de Jesus. A igreja é a comunidade dos batizados. Lembra? Comunhão tem a ver com participação, pertencimento. É por essa razão que nós batizamos os nossos filhos, porque os nossos filhos fazem parte da comunidade de fé. Eles estão incluídos no povo com o qual Deus fez aliança. E aí devemos entender a promessa de Jesus em termos comunitários. O Senhor prometeu estar sempre com os discípulos, sempre conosco, sempre entre nós, junto dos seus discípulos, junto dessa comunidade que Ele mesmo estabeleceu. Esse compromisso é renovado, aprofundado. Deus tem um compromisso com o seu povo. Deus enviou Cristo para ampliar e aprofundar esse compromisso. Agora o povo de Deus chama-se corpo de Cristo, a comunidade dos discípulos de Jesus. Falar de comunhão é falar do relacionamento que temos com Deus em Cristo. É falar do que significa ser discípulo de Jesus. É falar sobre estarmos em Cristo, sob a influência do Espírito Santo. O livro de Atos mostra que os discípulos obedeceram essa orientação. O Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles pregaram o Evangelho, pessoas se converteram e foram batizadas, inseridas na comunidade. Passaram a fazer parte daquela família. A fé em Cristo os levou à participação, ao pertencimento, à comunhão. E aí, irmãos, nós encontramos o restante do Novo Testamento, o surgimento de novas comunidades cristãs em outras cidades e países. Pensa comigo uma questão. Os primeiros cristãos, a primeira igreja que surge é a igreja de Jerusalém. São os discípulos de Jesus, que Jesus treinou, caminhou, eles se reuniram ali em Jerusalém. Os cristãos de Jerusalém compartilharam o evangelho com pessoas de outras cidades. As pessoas de outras cidades se converteram, porque elas não eram simplesmente inseridas na igreja de Jerusalém. Seríamos todos cristãos espalhados pelo mundo afora, cada um vivendo a sua vida, cada um cultuando ou cuidando da sua espiritualidade, todos membros de uma única igreja, a igreja de Jerusalém. Nós aqui, eles lá, acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus e nos esforçamos para fazer a vontade dele, ajudar o próximo, evitar os pecados. É como muitos cristãos vivem, de certa forma. A pergunta é, por que esses discípulos iniciaram o movimento de plantar novas igrejas à medida que o cristianismo se expandia? As pessoas conheceram Jesus, acreditaram no Evangelho, não era suficiente? Para que abrir novas igrejas? Porque ser cristão é fazer parte de uma comunidade. É termos comunhão com essa comunidade. Porque a espiritualidade do Evangelho requer pertencimento e participação comunitária. Vínculos comunitários exigem proximidade.
Ou seja, novas igrejas surgem, entre outras razões, para possibilitar que os cristãos de uma determinada região possam viver os benefícios e as responsabilidades da comunhão, pertencimento, participação, porque é na comunhão que vivemos o cristianismo. Na comunhão, nossa fé é fortalecida. Na comunhão, somos discipulados, pastoreados, exortados, consolados, encorajados. Na comunhão, servimos e somos servidos através dos dons. Na comunhão, sofremos com os irmãos, nos alegramos com eles. Na comunhão, ajustamos o foco do nosso relacionamento com Deus. Na comunhão, recebemos o Evangelho e somos desafiados a compartilhá-lo. A comunhão é a base de onde partimos para a missão e o testemunho. Na comunhão, novos convertidos encontram apoio, suporte para crescerem. Tudo o que fazemos como igreja tem a ver com comunhão, porque sempre é uma interação entre pessoas. A comunhão é a base do serviço. Servimos uns aos outros porque vivemos a fé em comunidade. Pessoas servem juntos, lado a lado, para que esse culto aconteça, para que a comunidade funcione durante a semana. Então, note, por um lado, a igreja de Cristo é uma só, porque existe um só Cristo, um só corpo de Cristo, razão pela qual os cristãos de todos os lugares estão unidos em um único propósito. Por outro lado, essa única igreja do Senhor está espalhada pelo mundo afora em diferentes comunidades locais. Cada igreja local deve ser uma expressão, uma manifestação real desse único corpo. Ao entrar em uma igreja, qualquer que seja, deveríamos ser lembrados de que não estamos entrando na igreja do pastor fulano, a igreja de determinados líderes, convenções, denominações. Toda comunidade que se pretende ser igreja possui um único dono, Jesus Cristo. Essa não é a minha igreja, não é a sua igreja, não é a nossa igreja, é a igreja dele. E ele nos deu a graça, o privilégio de você fazer parte dela. Infelizmente, por aí afora a gente percebe e encontra igrejas que pertencem a pessoas. Igrejas que pertencem a famílias, pertencem a instituições. Igrejas que supostamente têm donos. Infelizmente, não há outra palavra a não ser descrever essas pessoas como usurpadores, ladrões. Porque a igreja pertence apenas e exclusivamente a Cristo. Ele deu a vida dele por ela. Somos todos ramos de uma mesma videira, como Jesus vai explicar aqui em João 15, ovelhas de um mesmo rebanho, servos de um mesmo Senhor. Agora, em contrapartida, participamos desse único corpo de Cristo em uma comunidade de fé específica. Então, quando as pessoas na cidade de Antioquia se converteram ao Evangelho, surgiu a igreja de Antioquia, na Síria. Eles eram cristãos exatamente como os de Jerusalém, mas viviam o Evangelho juntos em sua localidade. Aí da cidade de Antioquia, Paulo, juntamente com Barnabé e outros, saíram para evangelizar em outras cidades. E à medida que essas cidades eram evangelizadas, nasciam igrejas. Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto. Então, queridos, o fundamento da comunhão tem a ver com
aquilo que Deus nos chamou. Deus nos inseriu no povo dele. Deus nos chamou para ser parte de um povo. Agora, a gente não falou até agora de desafios mais práticos, né? E quando a gente pensa em comunhão, a gente costuma pensar apenas nessa dimensão. Sabe aquelas coisas? Então, assim, o problema da comunhão é o crente fofoqueiro. Outro dia eu estava pensando que antigamente as igrejas falavam muito contra a fofoca, né? Hoje em dia a gente tem tanto problema que nem sobra tempo para falar disso. Então, tem de tudo na igreja. Tem gente que fala demais, gente que fala que não deve, gente que se importa demais com a vida alheia. Isso continua sendo um problema. Tem um crente mentiroso, tem um crente interesseiro, tem aquela pessoa difícil de lidar. Uns são carentes demais, outros viram a cara para você na rua e fingem que não te conhecem. Outros são especialistas em dar fora. Há os problemas de comunhão causados pelo WhatsApp, né? Gente que não responde, gente que demora a responder, gente que te ignora, gente que responde atravessado, grupos de WhatsApp. Há os problemas de comunhão que surgem no Instagram, olha isso. Não curtiu, não viu, postou o quê? Aqui postou, compartilhou, não curtiu minha foto, não viu minha foto, enfim. Isso sem falar nos escândalos, nas divisões da igreja e nos aspectos peculiares de cada pessoa. Como é que eu posso ter comunhão se eu sou uma pessoa introvertida, se eu sou quieto, se eu sou tímido? Aí tem os traumas, pessoas que sofrem na mão de líderes manipuladoras, igrejas tóxicas. Então, tudo isso, queridos, todas essas questões, a gente poderia aqui enumerar outras 300, elas têm o seu lugar e devem ser tratadas. Às vezes você traz no seu coração algum trauma, uma cicatriz, que de fato dificulta, impede o seu envolvimento com a igreja. Às vezes as pessoas com quem a gente interage, nossos alvos missionários, nossos amigos, pessoas que têm visitado a nossa igreja, são pessoas que trazem no seu coração marcas, dores, de coisas ruins que viveram sobre esse assunto. Tudo isso deve ser levado em consideração. Devemos olhar com simpatia, com respeito. Há milhares de aspectos que podemos observar. Mas o ponto é, antes dessas questões mais pessoais e subjetivas, nós precisamos colocar na mesa o aspecto objetivo do que a palavra de Deus nos fala sobre a comunhão. Então, antes de eu falar da minha história, da minha dificuldade, das minhas limitações, da dificuldade do outro, da igreja, dele, dela, precisamos observar em que patamar, em que situação, qual é o nível que a palavra de Deus, o Evangelho, coloca o assunto comunhão. Porque a gente tende a começar essa conversa falando das nossas disposições naturais. Aí quando a gente começa a falar de comunhão, a pessoa começa a dizer assim, poxa, olha, não, eu não tenho como conviver com tal pessoa. Não, perto de fulano não dá, pastor. Interagir com aquela pessoa, pô, é impossível, né? Tem gente que já marca a posição, olha, eu não gosto de me envolver, não quero me aproximar de ninguém. Só que quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente observa que antes de tudo isso, Jesus nos ensina que a comunhão cristã não é opcional. Jesus não perguntou para Tiago se ele gostava de Judas. André não tinha a opção de não conviver com Tomé.
Natanael não foi consultado se ele achava legal andar com Pedro ou com João. Não escolhemos estar aqui. Você não merece estar aqui. Você não merece sentar ao lado da pessoa que está ao seu lado. Esse lugar não te pertence. Se você está aqui, isso é graça de Deus. Deus escolheu você para estar aqui. Deus colocou você aqui. E o ponto é que esse mesmo Deus que te escolheu, escolheu a pessoa que está do seu lado. Louvado seja Deus pela graça dele, que me colocou aqui ao lado dessa pessoa. Porque eu poderia estar no inferno nesse momento. Louvado seja Deus, porque para você estar ao lado dessa pessoa, Deus resolveu enviar o Filho dele à cruz. Louvado seja Deus, porque esse lugar de gente difícil, complicada, estranha, é o corpo de Cristo. Nessa mesa, onde Jesus reúne seus discípulos, Ele é o anfitrião. Sabe quando você recebe um convite para uma festa? E aí você pensa assim, poxa, quem é que vai estar nessa festa? E às vezes, dependendo de quem vai estar na festa, você decide, poxa, não vou. Jesus te faz um convite. Será que a gente pode fazer a mesma coisa? Você quer ficar dentro da festa ou quer ficar fora da festa? Qual é a escolha que você vai fazer? Então, irmãos, não são as pessoas que fazem esse lugar especial. É a presença de Deus que faz esse lugar ser único. É a manifestação da graça de Deus pelo agir do Espírito que faz dessa comunidade um espaço único no universo. Lembra? Ou lembre-se, o sangue que te perdoou é o mesmo que perdoou o pecado da pessoa que está à sua frente. O mesmo Espírito que age na sua vida é o que está agindo na vida de quem está ao seu lado. E a única forma de não interagirmos é estando do lado de fora. Quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, fala da igreja como corpo, onde nós somos diferentes membros. Então a questão é, a única forma da mão não interagir com o pé, ou do ouvido não sentir o que acontece com o estômago, é se esse órgão, esse membro, for cortado do corpo. O fundamento da comunhão. A consequência da participação no corpo de Cristo. Todo o nosso esforço, todo o nosso empenho, porque requer esforço e requer empenho, tem a ver com o fundamento. Se eu perco de vista o fundamento, eu me enrolo, eu me complico, eu me perco em uma infinidade de discussões sobre preferências, afinidades, gostos. Isso, irmão, não me interessa. Não me interessa. Não interessa. O que interessa? O fundamento da comunhão. Isso é que importa. Agora, para além do fundamento, queria destacar também que há propósitos, há finalidades para o qual o Senhor nos reuniu. Ele nos fez povo. Por quê? Para quê?
E aí podemos destacar 3 propósitos. Em primeiro lugar, a comunhão cristã, ela serve ao testemunho. Testemunho diz respeito à missão da igreja no mundo. Ora, quando falamos que a comunhão serve ao testemunho, estamos dizendo que a comunhão, a forma como vivemos como comunidade, testemunha ao mundo a nossa fé. Ora, falamos que cada igreja local é uma manifestação naquele lugar do reino de Deus, da graça do Senhor, uma amostra do reino. Deveríamos ser como uma comunidade alternativa, para que quem está de fora olhe e se interesse, e se sinta atraído. Agora, imagine, se na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, você só faz falar mal dos irmãos, da igreja, ninguém presta, todo mundo é falso, a liderança só faz coisa errada, pecados em cima de pecados. Pergunta é, as pessoas que estão ao seu redor vão se sentir interessadas em vir nessa igreja? Por essa razão, o Novo Testamento trata com muita seriedade a preservação da comunhão. Gerar divisão na igreja, discórdia, dissensão, é obra da carne, pecado. E aí, isso não significa que a gente deva passar pano para os problemas que existem na igreja. A comunhão não é uma desculpa, uma justificativa para a gente não tratar do pecado, dos erros que acontecem na igreja. Então, a comunhão bíblica exige disciplina, exortação, pastoreio. O desafio é, a partir do Evangelho, a gente saber lidar com cada situação. Então a pergunta é, como é que a palavra de Deus me ensina, quais os princípios que a palavra de Deus me dá para tratar do pecado do irmão, da irmã, dos pecados que acontecem na igreja? Eu tenho algumas opções. Opção A, eu posso falar mal do meu irmão no churrasco. Eu tenho a opção B, eu posso postar na rede social uma indireta para ele. Ou tenho uma opção C, eu posso orar por ele, posso procurar a liderança da igreja. Ou mesmo procurar a própria pessoa. Aí você escolhe a sua opção. Uma igreja séria e saudável, irmãos, enfrenta todos os pecados, não apenas aqueles que você se incomoda, todos os pecados, biblicamente, inclusive os pecados que ameaçam a comunhão, que comprometem a comunhão e que geram mau testemunho. Em segundo lugar, a comunhão cristã tem a ver com a missão da igreja. Ora, a igreja vai ser o ponto de partida e o ponto de chegada da missão. Deveríamos sair do culto empolgados em compartilhar o evangelho com outras pessoas. Deveríamos testemunhar para os nossos amigos e familiares o que Deus tem feito em nossas vidas. Sabe, a participação na igreja, quando você ora, quando você está no encontro de oração, quando você está no encontro do seu time, quando você está no núcleo, tudo isso deveria nos incentivar a uma vida missionária. E aí as pessoas ao nosso redor, ao ouvirem de nós o Evangelho, ao ouvirem e verem nosso testemunho, deveriam se sentir atraídas à comunhão. E aí Deus vai trabalhando no coração delas. E elas vão sendo acrescentadas, então é o ponto de chegada. Ela ouviu o Evangelho através de você, porque você saiu daqui falando do Evangelho. E essa pessoa que ouviu o Evangelho vai chegar aonde? Aqui. É o ponto de chegada. Quando falta comunhão na igreja, a nossa eficácia espiritual fica comprometida. Das duas, uma. Ou porque a gente está tão isolado, desconectado, que a gente não está preocupado
preocupado com o que está acontecendo na igreja, a gente apenas quer ser abençoado e voltar para casa. Ou estamos tão divididos em grupos, falando mal uns dos outros, lutando uns com os outros, corações tomados de mágoas e ressentimentos, que a gente não tem espaço espiritual, disposição de coração, para colocar os propósitos do reino de Deus em primeiro lugar. A comunhão com Deus me leva à comunhão com os irmãos, a comunhão é necessária para cumprir a missão. A gente não precisa ser os melhores amigos do mundo para servirmos juntos. Óbvio, óbvio. Há diferentes afinidades, coisas que... Então você vai se aproximar e andar junto de quem gosta das mesmas coisas que você. Há trilhões de gostos diferentes. Mas fundamento. Há algo maior que nos une. Há um propósito maior para o qual estamos trabalhando. Gosto quando o apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores de Cristo. Então, existe um serviço que Cristo realiza no mundo. E eu, você, nós, com todos os nossos pecados, com a podridão da nossa vida, nós temos o privilégio de cooperar com Cristo. Com o que Ele está realizando, com o que Deus está fazendo. Mas não somos chamados a fazer isso individualmente. Aí está o ponto. Somos chamados a fazer em comunidade. Terceiro lugar, irmãos, a comunhão é necessária para a nossa edificação. Então, primeiro propósito da comunhão é o testemunho. Segundo propósito da comunhão tem a ver com a missão da igreja. Terceiro lugar, a comunhão é necessária, ela é útil, ela é importante para a edificação. Já falamos disso aqui 600 vezes. A graça do céu flui para as nossas vidas por meio dos nossos irmãos. Precisamos do outro para nos mantermos unidos espiritualmente, nutridos e saudáveis espiritualmente. Precisamos de pessoas que oram por nós e oram com a gente. Precisamos de pessoas que nos abençoem com o ensino da palavra, de irmãos que nos abençoem com a sua atenção e presença em momentos difíceis. Irmãos que nos abençoam com música e louvor, irmãos que nos abençoam com hospitalidade, irmãos que nos abençoam com sabedoria, com exemplo. Ora, o Espírito Santo distribui na igreja diferentes graças, diferentes dons, para que a gente se abençoe e se edifique. Não são qualidades, competências, virtudes que você poderia se orgulhar delas. Deus resolveu agir na vida do outro, através da sua vida. E Deus colocou pessoas aqui para agir na sua vida. Ele reuniu, Ele nos fez povo, nos fez igreja, nos desafiou a nos mantermos unidos, como testemunha ao mundo, como base eficiente do reino, como instrumento de edificação espiritual. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos orar por isso. Eu queria desafiar você a colocar diante do Senhor. Como é que está a sua comunhão com a igreja? Quanto você tem se empenhado por essa comunhão? Quanto você tem valorizado essa comunhão? O que tem impedido você de viver em comunhão? Peça ao Senhor graça.
Peça ao Senhor discernimento. Peça ao Senhor para que trabalhe na sua vida nesse momento. Agradeça ao Senhor o privilégio que Ele te deu de fazer parte do povo dEle. Peça ao Senhor para que você seja um instrumento de comunhão. Peça ao Senhor para que você possa contribuir, fortalecer, proporcionar comunhão na igreja, não o contrário. Fale com o Senhor. Deus amado, em primeiro lugar, Senhor, a gente te louva, Senhor, porque na Tua graça o Senhor nos deu um lugar no Teu povo, Senhor. Te louvamos, ó Pai, pela vida, Senhor, dos irmãos e irmãs que fazem parte dessa igreja, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu povo espalhado pela face da terra. Irmãos e irmãs, ó Pai, espalhados por tantas e tantas comunidades, ó Deus. E pedimos graça, Senhor, para que possamos viver, Senhor, de fato, numa comunhão bíblica e saudável, Senhor, em nossa igreja. Para que possamos viver, Senhor, uma comunhão, Senhor, que dê testemunho, Senhor, e chame a atenção, Senhor, de quem está ao redor de nós. Que as pessoas desejem, Senhor, fazer parte disso que vivemos. Que possamos, ó Pai, colocar, ó Pai, em segundo lugar, ó Deus, ou mesmo simplesmente, Senhor, ignorar as pequenas diferenças que existem, Senhor, entre nós e nossos irmãos. E que possamos ser tomados, ó Pai, pelo senso de propósito, pelo entendimento, Senhor, do que o Senhor fez por nós. Que possamos olhar mais para o alto, Senhor, para a cruz, para o reino. Senhor, nessa hora pedimos que o Senhor venha tratar dos nossos corações, ó Deus. Aqueles que trazem, Senhor, marcas, dores, traumas, dificuldades. Quantas vezes, ó Pai, em tantos lugares, em tantas situações, onde esperávamos, ó Pai, comunhão, veio, Senhor, situações, ó Pai, ruins, que nos machucaram. Lava o nosso coração dessas mágoas, lava o nosso coração dessas dores. Mas ao mesmo tempo, Senhor, renova, Senhor, a nossa disposição, o nosso empenho, o nosso compromisso, Senhor. Porque lutar pela comunhão, se empenhar pela comunhão, é se empenhar por aquilo que o Senhor nos deu em Cristo.
Para que, Senhor, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, não seja, Senhor, uma pedra de tropeço, Senhor. Um empecilho para a comunhão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que atua na Tua igreja, Senhor, possa trabalhar, Senhor, nossa mente, nossos sentimentos e nossas atitudes. Que possamos, ó Pai, caminhar mais juntos, ó Deus. Que aquilo que tem nos afastado uns dos outros, fruto de pecado, fruto de pensamentos, atitudes, sentimentos pecaminosos, que o Senhor lave o nosso coração, que o Senhor renove nós, ó Deus, e nos leve a uma nova disposição mental. Senhor amado, que possamos andar juntos. E que essa comunhão seja a base, Senhor, de uma grande vida missionária. Que daqui possamos sair, Senhor, empolgados com a Tua graça e o Teu amor. Para que vidas sejam impactadas ao nosso redor, Senhor. E para que essas vidas, ó Pai, que conheçam o Evangelho, sejam acolhidas na comunhão. Senhor, nos ajuda a caminhar com nossos irmãos, a ajudar nossos irmãos, a orar com nossos irmãos, a servir nossos irmãos. Dá-nos a humildade, Senhor, de recebermos a ajuda dos nossos irmãos. Dá-nos a humildade, Senhor, de sermos cuidados, ó Pai, através dos nossos irmãos. Que assim, Senhor, o Senhor nos dê graça, pelo sangue de Jesus e no poder do Espírito, para viver a comunhão que o Senhor mesmo nos deu no Teu reino, em nome do Teu Filho.